Em destaque no Panorama CBN. Julgamento da Meta pode provocar grandes mudanças nas redes sociais. Mansão em Brasília era usada por lobista e Lulinha para reuniões. STF pode retomar hoje julgamento sobre eleição para mandato tampão no Rio de Janeiro. Moraes e Dino defendem rediscussão do diploma de jornalista. E tem ainda homenagens a Laura Cardoso e a Glória Menezes, que nos deixaram nos últimos dias. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que a Justiça Federal dos Estados Unidos começou o julgamento mais relevante da história sobre a segurança nas redes sociais. Uma ação movida por 29 estados acusa a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de projetar mecanismos para viciar crianças e adolescentes. Os procuradores sustentam que a empresa explorou vulnerabilidades no desenvolvimento neurológico de menores ao implementar recursos de manipulação comportamental que agravam crises de ansiedade, depressão e distúrbios de imagem. A companhia também responde pela coleta irregular e uso de dados pessoais de crianças menores de 13 anos sem autorização expressa dos pais. Na abertura do processo, depoimentos de ex-executivos da empresa deram conta de que estudos e alertas internos sobre a exposição de menores a conteúdos violentos e prejudiciais eram sistematicamente ignorados pela direção executiva. O julgamento, conduzido perante um júri na Califórnia, tem previsão de durar cerca de 6 semanas e contará com os depoimentos do presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg, e do chefe do Instagram, Adam Mosseri. A defesa da Meta nega as irregularidades e sustenta que as alegações dos estados carecem de fundamentação técnica, apontando que a relação entre bem-estar e uso de redes é complexa e multifatorial. O desfecho do processo pode transformar profundamente o ecossistema digital e trazer impactos financeiros sem precedentes. As penalidades financeiras em debate variam entre indenizações de 200 bilhões de dólares e multas estimadas em até 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Além das cifras, uma condenação poderá obrigar a Meta a reformular algoritmos e banir ferramentas consolidadas, por exemplo, o feed infinito, também a contagem pública de curtidas, os filtros faciais e as publicações efêmeras em formato de stories para adolescentes. Vamos acompanhar o que vai sair disso, porque terá repercussão no mundo inteiro. E no mesmo dia em que começou o julgamento da Meta, a OpenAI anunciou o lançamento do ChatGPT para adolescentes, uma versão dedicada a usuários de 13 a 17 anos, com foco em aprendizado escolar e salvaguardas reforçadas. Em vez de fornecer respostas prontas para tarefas de casa, por exemplo, a plataforma utiliza um modo estudo pedagógico, desenvolvido com educadores, que guia o estudante com perguntas orientadoras, explicações passo a passo, quizzes e recursos para estimular o raciocínio próprio. O sistema inclui filtros automáticos contra conteúdos sensíveis, como automutilação, transtornos alimentares e violência, além de ferramentas de controle parental para gerenciar horários e limitar o uso. Para evitar a dependência emocional, a ferramenta foi programada para não usar linguagem romântica nem simular sentimentos humanos, emitindo alertas frequentes de pausas durante sessões prolongadas. Agora vamos para os assuntos aqui do Brasil. Vamos falar de política? Na agenda de campanha, o presidente Lula visita hoje o Centro Industrial Nuclear de Aramar, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Flávio Bolsonaro, do PL, estará em Brasília para gravações do programa eleitoral. O candidato Romeu Zema, do Novo, participa de uma ação numa feira de alimentos na zona leste de São Paulo. Ronaldo Caiado, do PSD, vai ao Fórum da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. Ontem, o presidente Lula defendeu a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas. Eu estou convencido
que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das luzinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. A classe média alta viaja para fora, ela pode gastar $2.000 e não paga imposto. Por que uma pessoa da periferia compra um negócio de $50 e querem taxar ele? O candidato Flávio Bolsonaro, do PL, fez campanha em Belo Horizonte e prometeu simplificar os mecanismos para concessão de licenças ambientais. Vamos enxugar toda a burocracia que existe nessa parte de licenciamento ambiental. Hoje em dia é possível você extrair minérios preservando o meio ambiente. O Brasil está perdendo uma grande oportunidade de transformar as riquezas que Deus deu ao nosso país, riquezas minerais, transformar em riquezas para o povo brasileiro. É isso que a gente vai fazer. Em Brasília, o candidato do Missão, Renan Santos, criticou o regime CLT e defendeu o fim da justiça trabalhista. Se você tem um problema de um salário não pago, de um problema entre privados, resolve na justiça civil, como é no mundo inteiro. Então, nós criamos uma justiça que custa mais caro do que os próprios resultados dela, no sentido de que as indenizações que saem da justiça do trabalho custam menos, ou seja, são gastos muito caros daquele que é o justiciário mais caro do mundo. O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, prometeu reduzir os gastos públicos. É uma emenda à Constituição, que encaminharei no primeiro dia, e dizendo que o meu gasto está limitado a 50% ou 40%, nós não terminamos ainda a conta, no final de 4 anos de governo, com a dívida PIB com menos aí 1,5% a 2% desse percentual, o que para nós levará uma taxa de juros a patamares em torno de 6%, 7%. O candidato do Novo, Romeu Zema, passou o dia em São Paulo e prometeu acabar com as bets no Brasil. Continuar tolerando isso é estar assistindo o enriquecimento de poucos que estão ganhando aí milhões, tem levado a vida dos brasileiros para o buraco. Algumas ideias, então, defendidas pelos principais candidatos ao Palácio do Planalto. E quase 80% dos 513 deputados federais eleitos em 2022 vão tentar renovar o mandato na Câmara dos Deputados agora em 2026. Ao todo, 410 parlamentares buscam a reeleição, com a maior concentração de candidaturas no PL. São 73 nomes, e aí vem seguido pelo PT, com 53, e União Brasil, com 45. Outros 63 deputados disputarão cargos diferentes, como vagas no Senado e governos estaduais. Seguimos em frente com outro assunto importante. Depoimentos de funcionários revelam que o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e a lobista Roberta Lussinger utilizavam uma mansão em Brasília como ponto de hospedagem e realização de reuniões reservadas. Reportagem do jornal o Globo está contando que o imóvel era alugado pela empresária e tinha um escritório próprio para encontros com interlocutores que visitavam a capital federal. Relatos de testemunhas e mensagens sob análise da Polícia Federal apontam que a residência recebia visitas de autoridades, incluindo o ex-chefe de gabinete da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. A defesa de Lula disse que o empresário jamais residiu no local, que não cometeu irregularidades e apenas frequentava o endereço em razão da relação pública de amizade com Lussinger. Os advogados do filho do presidente sustentam que ele é alvo de perseguição sem fundamentação jurídica, promovida com objetivos político-eleitorais. E a Polícia Federal encontrou uma minuta de contrato para a venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde no celular de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. O documento foi enviado pela lobista Roberta Lussinger, amiga de Lulinha. Na época, a empresária tentava fazer negócio com o Ministério da Saúde, o que não aconteceu. Marcola admitiu o recebimento da mensagem, mas disse que não deu andamento nem encaminhou o documento a órgãos governamentais. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Na verdade, de Brasília para o Rio, porque o Supremo Tribunal Federal pode retomar nesta quarta-feira o julgamento que discute o modelo da eleição para um mandato tampão para o governo do estado do Rio. Se a escolha deve ser pelo voto popular ou por votação pela Assembleia Legislativa. Só que nos bastidores, ministros apontam que há chance de o processo não ser levado a julgamento, ou ainda se for analisado, possa ter um novo pedido de vista.
Atualmente, o que acontece no Rio, para você que está por fora? O Estado está sendo governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, que deve permanecer até outra decisão do STF. E é bem provável que isso seja empurrado, né, só para depois das eleições. E aí, Ricardo Couto ficaria até o próximo governador assumir, já eleito nas eleições de outubro. Esse caso começou a ser analisado lá em abril, mas teve um pedido de vista do ministro Flávio Dino. E por que se chegou a esse ponto? Porque o ex-governador Cláudio Castro, ele renunciou ao mandato, às vésperas de ter sido afastado, inclusive. O vice, Thiago Pampolha, já havia renunciado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Rio, então já não tinha vice. E uma outra autoridade na linha sucessória, que seria o presidente da Assembleia Legislativa, foi preso, foi cassado pelo TSE e preso no final de março. Assim chegamos ao que estamos, né, no Rio. Bom, o plenário do STF analisa 2 ações apresentadas pelo PSD. O partido argumenta que a renúncia de Cláudio Castro foi uma manobra para manter o mesmo grupo político no poder por meio de eleições indiretas. O julgamento foi suspenso com 4 votos para a eleição ser indireta, ou seja, com o voto dos deputados estaduais. Seguiram Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. E vamos ver o que vai rolar agora em Brasília e se haverá alguma mudança para o Rio. E os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do STF, defenderam a rediscussão sobre a exigência do diploma para o exercício do jornalismo. Lembrando que a obrigatoriedade foi derrubada em 2009. Os magistrados argumentam agora que a ausência de formação facilita a desinformação e pode abrir espaço para a atuação de facções criminosas na atividade. Durante sessão na primeira turma do STF, Flávio Dino disse que o fim da exigência do diploma tornou mais complexo o debate sobre as garantias da imprensa, principalmente com o avanço das redes sociais. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, isso constitui um complicador. E o ministro Alexandre de Moraes também justificou a necessidade de uma regulamentação da atividade jornalística. Talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Infelizmente, já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. As declarações ocorrem poucos dias depois de Alexandre de Moraes autorizar uma operação de busca e apreensão contra o informante do jornalista Luiz Pablo, responsável por reportagens contra Flávio Dino. A publicação questionava o uso de um veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão por Dino e pelos familiares dele. O caso gerou críticas de entidades que representam empresas e profissionais da imprensa. Em nota conjunta, as associações manifestaram profunda preocupação com o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Vamos mudar de assunto, mas seguir na Justiça. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha detalhando os penduricalhos que podem ultrapassar o teto constitucional de R$46 mil. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, apresentou a publicação e declarou que o Judiciário mantém transparência e rigor no controle de contas. O documento traz o histórico de entendimentos e a decisão do STF que estabeleceu que os benefícios adicionais não podem exceder 70% dos vencimentos, limitando o teto máximo da carreira a R$78 mil. Durante a apresentação da cartilha, Fachin disse que o tribunal atua para separar casos excepcionais e conter distorções remuneratórias no setor público. Estabelecemos limites, criamos mecanismos de controle, demos transparência. O Poder Judiciário brasileiro tem prestado contas e não tem nada a esconder. É preciso, portanto, separar o joio do trigo, precisamente para que, ao final, permaneça pedra
sob pedra. Na semana passada, o Supremo obrigou 7 tribunais a suspender e devolver valores que ultrapassaram o limite fixado pela Corte. O Tribunal do Distrito Federal, por exemplo, informou que seguiu as regras, mas notificou magistrados para devolverem valores acima do teto. O Tribunal do Rio Grande do Norte fez a mesma determinação a 217 magistrados. E o Tribunal do Paraná defendeu os gastos além do permitido e pediu ao Supremo que reconsidere a decisão. Vamos falar de bets agora. Tem um levantamento recente que mostra que as apostas online autorizadas no Brasil movimentaram mais de 220 bilhões de reais em depósitos no ano passado. Os dados são inéditos do Ministério da Fazenda. Desse total, as perdas dos apostadores somaram quase 37 bilhões de reais, convertidos em receita para as empresas. Ao todo, 25 milhões de brasileiros registraram apostas ao longo do ano. E sobre isso também tem uma reportagem do Estadão que diz que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu 14 sites de apostas operados por 6 empresas. A decisão foi tomada por descumprimento de regras do mercado regulado e, segundo a Fazenda, as irregularidades colocam em risco os apostadores, a fiscalização do governo e o próprio setor de apostas. Entre as empresas atingidas estão Pixbet, Enseada e Nexus. As bets estão proibidas de aceitar novas apostas, só que os usuários continuam autorizados a acessar as plataformas para retirar os valores que já estejam depositados. A suspensão é cautelar e vale até a conclusão dos processos administrativos e a comprovação de que as exigências regulatórias foram cumpridas. Entre as irregularidades apontadas estão a falta de ferramentas para identificar apostadores com potencial de desenvolver algum problema relacionado ao jogo e o não envio de informações exigidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas para a fiscalização. A Pixbet foi alvo de 2 medidas cautelares. A empresa recentemente foi investigada pela Polícia Federal na Operação Arena, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Desde o início do mercado regulado, em janeiro de 2025, até junho desse ano, a Fazenda concluiu 39 processos administrativos contra empresas de apostas. Em 32 casos, houve advertências e em 7, aplicação de multas. As empresas citadas não se manifestaram, segundo o Estadão, que fez essa reportagem. Agora o noticiário internacional. Houve essa história: manadas de elefantes estão morrendo por uma doença misteriosa numa região de savana no sul do Quênia, dominada pelo majestoso Kilimanjaro, o pico mais alto da África. Desde o fim de junho, pelo menos 20 elefantes, em sua maioria fêmeas ou filhotes, morreram lá após apresentarem os mesmos sintomas. Paralisia facial que os impedia de ficar em pé é o principal deles. Eles andavam, respiravam com dificuldade e ficavam agitados. No final de julho, o Serviço de Vida Selvagem do Quênia indicou que detectou altas concentrações de cianeto nas carcaças dos elefantes, sugerindo possível envenenamento por pesticidas após consumirem frutas de fazendas próximas. Mas vários especialistas consultados pela AFP descartaram a hipótese de pesticidas. O caso segue sendo investigado. O presidente americano Donald Trump anunciou que estava suspendendo por 3 dias as novas tarifas de 50% sobre produtos canadenses que entrariam em vigor à meia-noite, dizendo que os 2 países chegaram a um acordo. 1 hora depois, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, informou em comunicado que progressos substanciais foram feitos, embora ainda haja trabalho importante a ser realizado. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, pediu a realização de eleições presidenciais no país em meio à guerra contra a Rússia. A manifestação pode representar o maior desafio político interno ao presidente Volodymyr Zelensky desde o início da invasão russa em 2022. Em um vídeo publicado no YouTube, Fedorov disse que o país enfrenta uma crise sistêmica de governança
e defendeu a criação de um mecanismo legal e seguro para retomar o processo democrático, apesar do conflito em curso. A lei ucraniana proíbe a realização de eleições durante períodos de lei marcial. É a primeira vez que uma figura política de grande relevância no país defende publicamente eleições durante a guerra. Agora o futebol. O Fluminense venceu o Independiente Rivadavia nos pênaltis, depois do empate por 1-1 no tempo normal, e está nas quartas de final da Libertadores. Hoje, mais 3 times brasileiros entram em campo em busca de vaga. Às 7h, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, e às 9h30 tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Na semana passada, os 2 jogos terminaram em 1-1. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino às 7h em Belo Horizonte. O jogo de ida terminou em 1-0 para o time mineiro. Ontem, o São Paulo venceu o Bolívar por 3-1 e vai encarar o Boca Juniors nas quartas de final. O técnico português Franklin Carvalho foi demitido do Botafogo após 4 meses no cargo. A decisão foi tomada pela diretoria alvinegra após a sequência negativa de resultados, incluindo a derrota por 6-1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana e o revés contra o Vitória pelo Brasileirão. Rodrigo Belão, treinador do Sub-20, assume a equipe interinamente. E seguimos agora com homenagens. Aos 2 ícones da dramaturgia brasileira que nos deixaram nos últimos dias, Glória Menezes e Laura Cardoso. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias em homenagem às atrizes. 2 gigantes, né? 2 gigantes que nos deixaram com poucas horas de diferença. Um dia depois da partida de Laura Cardoso, aos 98 anos, Glória Menezes morreu no Rio de Janeiro, aos 91, de causas naturais. Eu sou o teu maior admirador. Glória Menezes, eu sou teu fã número 1. Mas outro dia, alguém deu a passagem para você no aeroporto e muito gentilmente ele disse: a você, Glória Menezes, pelos muitos sonhos, pelas muitas lágrimas e muitas alegrias que os teus personagens me trouxeram. É isso aí. Que história linda de amor que viveram Glória Menezes e Tarcísio Meira, né? E ele foi o principal parceiro de atuação dela também. Em 6 décadas de carreira, a atriz gaúcha atuou em novelas que marcaram época. Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Torre de Babel, só algumas, né, das grandes novelas em que ela atuou. Amigos como Serginho Grosman, Cláudia Raia e Lilian Cabral falaram sobre o legado de Glória Menezes e do amor com Tarcísio Meira. O que me consola é dela ter ido para o lugar que ela queria estar, que é ao lado do Tarcísio. Que o caminho dela seja de muita luz e nós ganhamos uma linda estrela no céu. O amor que os dois tinham é incrível, porque parecia realmente uma extensão de uma história de amor de novela, de ficção, que na verdade era uma realidade. Depois que ele partiu, ela realmente ficou muito triste. Com a Glória, principalmente quando você fala ela deu a mão, ela realmente ela carregou essa televisão, as câmeras, a equipe, os autores, os diretores, mas ela também me deu a mão. E o ator Antônio Fagundes falou da dor e da gratidão pela perda de Glória Menezes e Laura Cardoso. Tristeza a perda dessas 2 excepcionais companheiras, Laura Cardoso, Glória Menezes, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de sentir uma alegria profunda por ter participado desse tempo junto com elas, de ter aprendido com elas como realmente se deve fazer um trabalho de ator. E isso é uma dívida eterna de gratidão que todos nós que fazemos esse métier teremos com elas. Muito obrigado. Glória perdeu o marido Tarcísio em agosto de 2021, vítima da Covid-19. Ela deixa 3 filhos, Maria Amélia Brito, João Paulo Brito e Tarcísio Filho.
E a Laura Cardoso, ao longo da vida, teve 3 filhos, 2 netas e um bisneto apaixonado por ela, que deu um depoimento muito comovido para a avó, sobre a avó, né? Uma curiosidade, as duas contracenaram juntas numa mesma novela poucas vezes. Em Um Lugar ao Sol, em 1959, ainda teleteatro da TV. Em Há Sempre o Amanhã, 1960. Rainha da Sucata, em 1990. E Senhora do Destino, em 2004. Que elas se encontrem num lugar muito melhor. E assim a gente encerra o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes, desejando para você um ótimo restante de quarta-feira, meio de semana já, né? E amanhã a gente se encontra de novo. Não se esqueça do Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia. Beijo, tchau.